Graça e a paz, povo de Deus. Irei falar hoje sobre um tema muito relevante para a tua vida. Se você ainda não é casado, eu tenho um motivo para você assistir e participar desta live. Se prepare, casamento não é algo fácil. É um dos mais difíceis desafios da nossa vida. Casar é até fácil, se manter casado é um grande desafio. Para você que já é casado, o convite que lhe faço é: será que não está precisando de alguns reparos no teu casamento para que você tenha uma vida melhor? Estamos diante de uma pandemia, uma crise que nos assola. Mas esta crise tem afetado e tem gerado outra crise dentro dos lares. Nós estamos vivendo um momento que o aumento de pedido de divórcio está sendo significativo, pois as pessoas não estão suportando umas às outras. Até então, cada um seguia a sua vida, cada um tinha a sua responsabilidade, mas nós agora estamos vivendo um tempo em que as pessoas ficam de manhã, de tarde, de noite juntos. E aí então os defeitos, as falhas, parece que começam a aparecer com mais intensidade, e isso causa muito sofrimento e tem causado muitos divórcios. Então, eu quero que através desta live você possa entender como enfrentar a crise no teu relacionamento, no teu casamento. E quem está falando aqui com você é alguém que está casado há cerca de 10 anos. Irei completar 11 anos de casado. Alguns dias, insignificante comparado àqueles que já estão casados há 30, 40, 50 anos. Mas ao decorrer da vida ministerial, tenho aconselhado alguns casais este que já tem uma trajetória no casamento muito mais longa do que a minha. Mas através da palavra tenho uma menção de sabedoria, conselhos sábios para compartilhar aos corações. Então é isso que quero compartilhar com você. Não são os meus próprios conselhos, são os conselhos bíblicos para que você viva uma vida melhor. Você não precisa empurrar com a barriga. Chama aí teu esposo, a tua esposa, senta aí, fica acompanhando esta live para que você entender que casamento não é prisão perpétua. Casamento é colônia de férias. Entenda isso. Casamento é algo maravilhoso. É difícil, tem os desafios, mas é algo maravilhoso, é algo extraordinário quando se sabe viver, quando se sabe relevar, quando se sabe ser tolerante com o seu cônjuge. Então, eu quero aqui pontuar essa questão. Iremos meditar em um texto que eu acredito que vai falar muito ao teu coração. Então vai aí compartilhando esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser edificadas. Se você conhece um amigo ou uma amiga que está passando por uma crise em seu casamento, ou você conhece alguém que é casado e você percebe que essa palavra vai ser útil para a vida desta pessoa, então eu quero que você agora neste momento compartilhe esta live para que essa pessoa possa ser edificada. Estaremos tocando em alguns assuntos que por muitos é intocável. Falaremos um pouco sobre sexo. Como é que vai a tua vida sexual? Você tem relação com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que está a tua vida íntima com o teu cônjuge? Será que esfriou? Será que não tem aquela mesma atração? Será que porventura você não se sente mais atraído pela pessoa que deita ao seu lado? Será que se tornou um rival? Será que você está só tolerando, vivendo um dia após o outro e vendo onde é que isso vai dar? É um tormento viver assim. Então por isso estou aqui fazendo esta live para dizer a você: a pandemia ela pode estar ceifando muitas vidas, mas ela está aproximando muitos casais. Casais que estavam distantes, que pouco se via. Em algumas situações, muitas vezes o marido entrava por uma porta, a mulher saía pela outra. Os dois trabalham em períodos diferentes e muitas vezes não havia esse tempo para estarem a dois em casa, para comungarem de experiência. Mas agora está havendo essa possibilidade. Então,
eu quero convidar você a refletir sobre esse tema. Os casamentos em crise diante da pandemia. Será que o teu casamento está em crise? E esta pandemia agravou essa situação? Será que você não quer mais viver com seu esposo? É um momento que você precisa refletir, acompanhar esta live, porque eu sei que Deus irá falar ao teu coração. Quem sabe teu esposo está te traindo, quem sabe está havendo uma infidelidade conjugal, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus sabe, e eu sei que Ele vai falar com você, e vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento para tomar a melhor atitude para manter o teu casamento. Então quero começar lendo um texto esse que é um dos textos que mais alegra o meu coração, porque há um casal na Bíblia que é um referencial. Este casal passou por muitas adversidades, por uma crise, uma perseguição intensa, mas eles continuaram unidos, inabaláveis. Então eu quero que depois dessa pandemia você possa olhar para trás e dizer, realmente, a aflição, a crise, ela nos aproximou. Então vamos aqui meditar em Mateus, primeiro capítulo de Mateus, o versículo 18 e o 19 nos diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito relevante nesse texto. Eles ainda não estavam casados quando enfrentaram a sua primeira crise. Crise essa que abalou a estrutura do casamento a ponto de o José planejar deixá-la. Olha só o versículo 19. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la, mas a desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. O José, ele diz, eu não vou viver com essa mulher, esse filho não é meu, então eu vou deixá-la secretamente. Como ele era um homem justo, ele diz, eu não vou defamá-la, não, porque uma mulher em uma situação como essa, ela provavelmente seria apedrejada. Ela estava comprometida com José, estava ali prestes a consolidar este casamento, mas aí ela se encontra grávida e o José diz, eu vou deixá-la. E aqui eu aprendo a primeira lição para um casamento resistir a uma crise, para ficar inabalável diante das adversidades, das controvérsias, das diferentes opiniões, das perseguições, das afrontas. O respeito. Uma das lições mais preciosas que aprendi com a minha mãe, pastora Joanice, um abraço, minha amada. Ela me dizia e me diz até hoje, Diego, aprenda a respeitar a sua esposa. Ela não é o seu capacho. Desculpe-me a expressão, a tônica da palavra, mas alguns maridos acreditam que a sua mulher é sua propriedade. E com isso pode manipular a sua esposa. Elas não podem ter vontade própria. E alguns até se utilizam naquele texto. E a tua vontade será para o teu marido e ele te dominará. Lá em Gênesis, quando Deus ele fala para a mulher a consequência do seu pecado. Terás filhos com dores, sentirás terríveis dores ao dar à luz, e também a tua vontade será para o teu marido. Então alguns homens dizem, você não tem vontade própria não, você faz o que eu mando, o que eu digo e tem que ser assim, acabou.
E eu vejo que essa truculência tem gerado muita separação, muitos divórcios. Muitas pessoas não suportam mais ser maltratadas. Eu quero que você comente aí o que você acha disso, a truculência do homem com a sua esposa, o fato de este homem não respeitá-la. E o que isso tem a ver com o texto que acabamos de citar? O respeito de José com Maria era tão grande que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas ele decide deixá-la secretamente. Ele não quer expor. E não era nem sua esposa, era sua noiva, né? Ele estava prestes a casar com ela, mas ele disse: eu não vou expor ela. Expor ela ao ridículo, né? Colocar em risco a sua vida. Ela pode ser apedrejada, eu não vou fazer isso. Mas alguns maridos, lamentavelmente, agem de uma forma insana, irresponsável. Ao invés de proteger as suas esposas, eles colocam a sua esposa ao ridículo, expõem a sua esposa ao ridículo. Então a palavra de Deus para o teu coração: proteja a sua esposa, não seja truculento com ela, não seja ignorante. Você já imaginou você no lugar de José? Se a tua esposa, quando estava noiva, querendo se casar, prestes a se casar com você, chegasse e dissesse: olha, eu estou grávida e é do Espírito Santo, o que você faria? Alguns maridos, alguns pretendentes iam pegar na mão dessa mulher, naquela época colocaria na frente de todos e ia dizer: essa mulher está grávida, e não é meu não, e ela estava comprometida comigo. Ela seria apedrejada. Então fica-nos um exemplo aqui de truculência que poderia ter sido um artifício para o José naquele momento. E quem iria ignorá-lo? Quem iria condená-lo? Aparentemente era uma traição. Aparentemente Maria tinha se deitado com outro homem, mas não. Ela estava realmente grávida do Espírito Santo. Então eu convido você, meu amigo, a entender que sua esposa, ela é uma flor preciosa e precisa ser tratada como tal. Ela tem vontade própria, ela tem os seus direitos, ela tem os seus deveres, mas ela precisa ser tratada com respeito. Ela não é um objeto, e muito menos um objeto sexual. Quantos homens tratam a sua esposa como um mero objeto sexual? Quem sabe você se sente um lixo, você é casada com um homem que ele só te procura para ter relação sexual com você, mas não faz carinho, quem sabe não fala palavras que sejam elogios à sua beleza, não faz elogio a você, à sua beleza, é apenas um objeto sexual. Tanta truculência, né? Tanta falta de respeito leva ao divórcio. Muitas mulheres não estão suportando mais isso e estão se separando do seu esposo. Eu aconselho você que diz aí que tanto faz, se ela for embora a fila anda, é porque talvez você não conheça o valor da mulher que está ao seu lado. E eu convido você a abrir os olhos. José sabia quem era Maria. Ele estava preparado para dedicar toda a sua vida para se casar com ela. Entenda que ele nem era casado ainda, mas teve uma ação, uma atitude digna. E você que já é casado, precisa ter uma atitude ainda mais digna ainda, por ter já uma vida com essa mulher que está ao seu lado. Você, mulher, e agora eu quero que você me escute com muito carinho, com muita atenção. Você, mulher, que pensa que o casamento é só benefícios, mas não tem deveres e não tem obrigações. O teu esposo não é o teu servo, não é o teu escravo, como muitas mulheres tratam o esposo como um empregado, como aquele que só traz a provisão para a mesa, como aquele que
deita na cama, que aquece a cama ao lado. Teu esposo, ele vai fazer e permitir com que as coisas elas venham acontecer para que o nome dele seja glorificado. Você não pode de maneira alguma permitir que a situação da tua vida, na vida com o teu esposo, possa se tornar algo insustentável. Há muitas mulheres que desrespeitam o seu esposo, que tratam ele com truculência, que se acham a dona da razão. E depois, quando o esposo vai embora, elas ficam chorando, lamentando. Quando o esposo procura outra mulher que também não está correto, elas ficam chorando e lamentando. Então, é importante entender que as mulheres, elas precisam ser submissas ao marido. A palavra do Senhor nos ensina isso. Companheira do marido. Elas não podem querer governar a sua casa. Você vai ver na narrativa que estamos colocando diante dos seus olhos hoje, que o José e a Maria passam por muitas adversidades. Depois do seu casamento, da sua união, eles começam a peregrinar. Eles vão ao Egito, eles vão a Nazaré. Eles começam a peregrinar por inúmeros lugares para proteger a Jesus. Mas perceba que o José está sempre governando, cuidando da sua casa. E Maria em uma situação de submissão. Um exemplo de mulher é a Maria. É um exemplo que deve ser seguido. Muitas pessoas estão vivendo uma prisão e sendo atormentadas nesta prisão dentro da sua casa, em seu casamento, tão somente porque não seguem os princípios bíblicos. Será que é possível você abrir os olhos e perceber que o seu comportamento precisa mudar? É possível você abrir os olhos e perceber que você precisa ser a companheira do seu marido e não aquela que acusa, não aquela que aponta, não aquela que falta com respeito, não aquela que usa o sexo como uma moeda de troca. Daqui a pouco nós iremos falar mais um pouco sobre este assunto, o sexo como moeda de troca. Isso tem destruído muitos casamentos. Em primeiro lugar, eu fiz referência sobre a truculência do homem, sobre a falta de respeito, as palavras chulas, de baixo calão. Você não mede as palavras para falar com a sua esposa, você não mede as palavras para falar com o seu esposo, enquanto lá fora as mulheres e os homens falam palavras que são como favo de mel. Você está destilando ódio dentro da sua casa. Entenda, é necessário haver o respeito. E o respeito entre José e Maria era notório. Tanto é que ele decide deixá-la secretamente. Se você teme a Deus, pare de expor, de falar do seu marido para todo mundo. Pare de expor sua mulher e dizer que ela não vale nada. Eu convido você a valorizar o seu casamento. A decisão que você tem que fazer hoje é essa. Você pode viver em uma prisão perpétua, sem direito condicional, sendo atormentado todos os dias, ou você pode desfrutar de uma lua de mel em uma colônia de férias. Sabe, eu prefiro viver uma lua de mel todos os dias. Eu não sei você, se você quer viver este tormento, se você quer viver este conflito, se você quer viver nesse ringue, batendo e sendo atingido, eu acredito que esse pensamento é masoquista, né? Pare com isso. Comece a desfrutar de um tempo de paz no teu casamento. Comece a desfrutar de um tempo em que você irá dizer: vale a pena viver esta vida de casado, vale a pena continuar assim. Esta pandemia tem intensificado estes conflitos, porque está faltando recurso, está faltando responsabilidades, está faltando obrigações,
Marido que outrora saía todos os dias, a mulher que saía todos os dias para trabalhar, agora está em casa. Então a ociosidade está gerando conflitos. As pessoas estão desocupadas, estão enlouquecendo, né? Uma paranoia, não estão se reinventando. Poderiam estar desfrutando de uma lua de mel, mas estão escolhendo viver em uma prisão. Em nenhum momento eu estou reclamando desta quarentena. Por quê? Porque eu vejo uma oportunidade de estar mais próximo ao meu filho, mais próximo à minha esposa. E eu convido você a refletir justamente sobre isso. Eu quero falar aqui também sobre o que tem destruído muitos casamentos. Talvez seja um dos fatores que tem culminado em mais divórcio durante o decorrer de todos os tempos. É o sexo como moeda de troca. É interessante ressaltar que o homem gosta muito mais de sexo do que a mulher. Parece-nos que a situação funciona mais ou menos assim. É difícil a mulher procurar, e quando procura o homem cede. Mas o homem, ele sempre está à procura, ele sempre está ali com os seus desejos, e a mulher começa a desprezar, porque entende que tem um valor esta relação. Aí diz, eu faço com você se você fizer isso para mim. E a pessoa começa a ser chantageada. E quem é que aguenta uma relação assim? Quem é que suporta ser chantageado? Precisar estar fazendo isso, fazendo aquilo para poder ter uma relação sexual. A palavra nos ensina que ao casar, você precisa entender que você não tem mais poder sobre o seu corpo e nem o seu esposo ou a sua esposa tem poder sobre o corpo dele. É necessário compreender que agora a tua preocupação não é se autossatisfazer, não, é satisfazer o seu próximo. É satisfazer o seu próximo em companheirismo, é satisfazer o seu próximo em suas atividades rotineiras, é satisfazer o seu próximo na relação sexual. Muitos casamentos estão terminando porque as pessoas não estão mais tendo relação sexual rotineiramente, não estão vivendo uma vida amorosa, estão se utilizando do sexo como uma moeda de troca. Isso tem levado muitos casamentos ao fracasso, porque há quem suporte isso até um certo ponto, mas depois isso não aguenta mais. Quem é que suporta algo assim? Dia após dia, você sendo atormentado, dia após dia você sendo chantageado. Quem suporta algo assim? Então que você aproveite, meu amigo, essa pandemia, que você aproveite essa crise para se aproximar mais do seu esposo, se aproximar da sua esposa, para conversar, para dialogar. Você vê que o José e a Maria, eles passam por uma crise que não se compara à nossa, porque é muito pior. Imagine, Herodes disse, matem todos os meninos. Os meninos abaixo de 2 anos estavam sendo mortos. E José e Maria estavam correndo de um lado para o outro para evitar que Jesus fosse morto. Eles estavam ali guardando a Jesus, protegendo a Jesus. Que crise terrível é essa? Imagine você saber que você está ali com o Salvador. Isso era muito difícil, irmão. Isso era muito difícil. A Bíblia diz que mesmo diante de toda essa crise, José e Maria tiveram muitos outros filhos. Então a reflexão que tenho a respeito desse assunto é que é necessário entender que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à adversidade, existe uma oportunidade de fazer os reparos necessários para vivermos melhor. Você pode passar por esta pandemia e ao fim dela você está separada do seu cônjuge. Ou você pode, ao findar desta pandemia, estar mais unido do que nunca, está mais próximo, está mais compreensivo. Eu posso lhe dizer, com toda certeza, não tem coisa melhor do que o casamento que Deus nos proporcionou. Aqui na terra, um dos maiores presentes que Deus ele concedeu à humanidade
é o fato de termos um companheiro, uma companheira. A palavra do Senhor diz que quando Deus criou Eva, Ele disse: para que o homem não esteja só, lhe farei uma adjuntora, uma companheira. Porque há uma perseguição do diabo para que as pessoas elas se separem, para que as pessoas se tornem amantes de si mesmo, vivam solitárias, isoladas. Porque ele sabe que felicidade, na maioria das vezes, só é mais intensa quando compartilhada. O que é de um momento feliz se você não tem com quem compartilhar este momento? Só sabe o que eu estou falando quem aqui se divorciou. Quem sente falta do seu companheiro na sua cama, ao seu lado, assistindo um filme, indo a uma praia, passeando em um shopping, conversando, se apoiando mutuamente. Então, esta live que estou fazendo aqui hoje é para que você entenda, meu amigo, tempos de crise sempre virão, mas cabe a mim, cabe a você tomarmos cuidado para que esse tempo de crise não cause o divórcio, não cause um distanciamento, uma ruptura entre você e o seu companheiro. É tempo de se unir, e para se unir é preciso seguir alguns princípios bíblicos. Eu não vou detalhar, porque faremos outras lives sobre este assunto, sobre o matrimônio, o maravilhoso presente de Deus. Mas hoje eu quero apenas introduzir este assunto dizendo a você: não tem algo mais maravilhoso que Deus nos fez do que o casamento. Não deixe que o seu casamento se torne uma prisão, aonde você é açoitado e sofre todos os dias. Que o seu casamento se torne uma lua de mel perpétua, que se torne uma colônia de férias, algo divertido, algo agradável, não é uma penitência. Você escolheu se casar, você confiou a sua vida a esta pessoa que está ao seu lado. Então não deixe, não separe. Iremos falar em outra live sobre o divórcio, iremos compartilhar com mais intensidade este assunto, iremos mencionar ponto a ponto, mas hoje eu quero trazer de uma forma panorâmica, dizendo apenas a você: tenha cuidado, o diabo está aí ao teu derredor, buscando tragar você, buscando te entristecer, angustiar, fazer com que você fique sozinho. Você já percebeu quantos atores, quantas personalidades públicas em meio a esta pandemia se separaram? Pessoas que viviam postando fotos, pessoas que viviam falando de sua relação amorosa, como ela era agradável, mas agora estão separados, agora estão distantes um do outro. Porque casamento é assim, é igual uma planta, quando não regada, quando não cuidada, quando não cultivada, acaba. Se você está cultivando o seu casamento, você está cuidando do seu casamento, você está colocando adubo no seu casamento, você está regando ele todos os dias? Ou será que você está sendo alguém irresponsável, deixando de cuidar do seu bem precioso, que é o matrimônio que Deus te concedeu, a tua companheira, o teu companheiro que está ao teu lado todas as horas? Sabe o que eu percebo? E aí eu quero realmente externar o meu lamento, a minha tristeza. As pessoas passam a vida inteira se esforçando, lutando para construir um ambiente que lhes proporcione alegria, felicidade, um ambiente confortável para desfrutar. E quando conseguem, conseguem juntos, eles se separam. E aí o que eles construíram com as mãos, eles chutam com os pés. E pense como isso está doendo em meu coração. E por isso que eu estou fazendo essa live. Eu não quero ver você separado, eu não quero ver você divorciado. E se porventura você se divorciou, se porventura você está distante do seu cônjuge, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de reatar a aliança. Nem tudo está perdido. Pode ser que você esteja olhando como se estivesse perdido, mas não está.
Lute, não desista. Relações pessoais sempre são difíceis, sempre são trabalhosas, sempre tem os seus desafios, mas cabe a mim, cabe a você não desistirmos. Você já pensou se porventura eu tivesse desistido do meu casamento nos primeiros anos? Que eu vou lhe dizer com toda sinceridade, talvez tenham sido os mais difíceis, porque a adaptação é terrível, né? Eu com os meus costumes, ela com os costumes dela, para nos adaptarmos um ao outro, é um desafio muito grande, que precisamos nos unir para passarmos juntos. Passamos por muitas tempestades, mas continuamos unidos. E hoje eu digo a ela, como sempre disse, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E se de preferência pudermos escolher, que venhamos subir junto ao céu. Que Deus nos livre de um divórcio, que Deus livre você de um divórcio. E você que ainda não é casado, aconselho você, pense bem antes de casar. E com isso eu não estou dizendo aqui, longe de mim está dizendo que você deve ter medo do casamento. Não, o casamento é algo bom. Eu casei com 19 anos. E foi uma das melhores e mais agradáveis atitudes da minha vida. Eu não me arrependo daquele dia que eu pedi a minha esposa em casamento. Principalmente porque é uma ótima mulher. Uma mulher extraordinária, uma mulher sábia. Uma mulher que tem demonstrado o seu amor no passar dos dias por mim. Esse casamento está de pé mais por causa dela do que propriamente de mim. Muitas vezes eu fui um nécio, um insano, mas em muitos momentos a minha mulher, muito mais experiente, ela soube segurar as pontas, pois a Bíblia também nos ensina que a mulher sábia ela edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Muitas casas, muitos casamentos estão sendo destruídos pela mão da mulher, pela mão do homem. Não deixe. Satanás não pode destruir seu casamento. Eu vou repetir para você. Satanás não pode destruir seu casamento. Mas ele vai atormentar você. Ele vai tentar influenciar você para que você destrua o seu casamento com as suas próprias mãos. Mas essa noite eu convido você a pedir ao Senhor: Senhor, livra o meu casamento do fracasso. Livra o meu casamento da vergonha. Livra-me de um divórcio doloroso. Peça a Deus: Senhor, produz paz dentro da nossa casa, harmonia, compreensão, tolerância. Seja tolerante com seu companheiro, seja amável. Encontramos muitos outros casais, não iremos discorrer a sua trajetória, mas muitos outros casais que são exemplo de casamento. O casamento entre Abraão e Sara, o amor, o carinho, a cumplicidade entre eles é notável. Isso está faltando nos dias de hoje. O casamento entre Isaac e Rebeca, o casamento entre Jacó e Raquel. Tantos casamentos que tinham tudo para dar errado, mas deu certo. Você vê que o casamento de Jó, a mulher de Jó chegou a um ponto de dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que quando a situação de Jó foi restaurada, a mulher dele estava do lado. Então eu quero dizer para você não vai trocar de mulher não, você não vai trocar de esposo não. Deus vai mudar o coração dele, Deus vai mudar o coração dela, e você ainda vai viver uma segunda lua de mel. Você ainda vai ser muito feliz. Você acredita nisso? Que você ainda vai ser muito feliz? Você ainda vai ter prazer em ficar em casa com a sua família, com o seu esposo. Você ainda vai ter prazer de ter relações sexuais com ele, com ela. Você ainda vai desfrutar muito desta vida ao lado da pessoa que você casou. Satanás quer colocar esse sentimento em seu coração, esse sentimento de desprezo. O que o diabo faz? Ele te apresenta o que tem lá fora, ele te apresenta as campinas do Jordão e diz: olha, ali é muito bom. Não, irmão, bom é o que você tem em casa. Salomão diz: bebe água da tua própria cisterna. E quem está dizendo isso é um dos homens que desperdiçou a sua vida correndo atrás de mulheres e viu que tudo isso era vão. Ele percebeu que o bom é você ter a sua esposa e você beber água dessa cisterna, você ter uma vida amorosa, uma cumplicidade com a sua companheira. Sabe, o que você vai encontrar lá fora não é diferente do que você tem em casa, só muda o endereço. Então adapte-se,
Aprenda a se adaptar com a sua esposa, aprenda a se adaptar com o seu esposo e seja muito feliz. É dessa maneira, deixando essa semente para o teu coração, que quero concluir esta live. Amanhã teremos outra live e eu convido você a nos acompanhar, porque temos aí um vasto material no nosso canal, meu canal lá no YouTube. Vai lá, acessa, tem muita coisa boa que vai edificar a tua vida. Diego Messias, o meu canal lá no YouTube. Me segue também lá no Instagram, sempre estamos postando muita coisa boa lá no Instagram. E compartilha este vídeo aí, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando ser tocadas pela palavra, ser tocados pelo Espírito Santo, para que não venham, após esta pandemia, estar lamentando o seu divórcio, a sua separação. Que Deus nos livre desta crise que muitos estão enfrentando. Que Deus livre você, blinde o seu casamento e você possa passar por esta pandemia e continuar de pé, muito bem casado e não numa prisão perpétua, não sendo açoitado, não sofrendo todos os dias, mas sim em uma segunda lua de mel, mas sim em uma colônia de férias. Eu quero orar por você e clamar a Deus para que Ele dê sabedoria a você, para você conduzir adequadamente o seu casamento, para você amar o seu esposo, amar a sua esposa, para que você possa ter uma vida a dois agradável. Amém? Pai, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem me concedido de ser a tua voz ecoando aos corações, Senhor. Eu peço a Ti, aonde estiver alguém que foi alcançado por esta transmissão, aonde estiver um casamento, Pai, que esteja à beira de um divórcio, eu peço a Ti, restaura, faça os reparos necessários, dê sabedoria para que eles possam viver o santo matrimônio agradável, Pai. A Tua palavra nos fala sobre muitos casais que passaram por adversidade, passaram pela crise, mas continuaram de pé, unidos, amando um ao outro, Pai. E é isso que eu te peço nesse momento. Visita a casa dos teus servos, Senhor. Não permita que esta pandemia cause o divórcio, Pai, de muitos casais, Pai, que vão lamentar amanhã por este divórcio, que vão lamentar por esta separação, Pai. Eu peço a Ti que este momento seja um momento de união, que este momento seja um momento que as pessoas, elas venham se conhecer umas às outras, Pai, que elas venham viver uma segunda lua de mel, venham viver momentos maravilhosos, Senhor. Eu Te agradeço pelo presente do matrimônio, Pai, pelo presente de estarmos ao lado um do outro, para construirmos uma vida, Pai. É assim que eu Te peço, que o Senhor proteja, Pai, e guarde os Teus servos deste malefício que traz o divórcio, Pai. Que guarde os Teus servos dessa ruptura, Senhor. E já Te agradeço, porque eu sei que assim o Senhor estará livrando muitos casais que estão me acompanhando agora nesta transmissão. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus proteja o teu casamento dessa crise que nós estamos enfrentando, que tem agravado o divórcio entre muitos. Amém? Compartilha aí para que outras pessoas possam ser edificadas. E deixa aí o teu comentário também sobre esse assunto. Amém? Que Deus continue vos abençoando.